Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai estudar o capítulo 7, que vai falar sobre as formas nominais do verbo. Então vamos lá. São três as formas nominais: o particípio, o gerúndio e o infinitivo. Então, o verbo no particípio vai terminar em DO e ele vai expressar uma ação concluída: treinado, vencido, sorrido. São ações que já foram finalizadas. Se eu digo o livro foi comprado, livro comprado, a ação foi finalizada. Gerúndio, a terminação acontece em NDO e é uma ação em curso, ou seja, uma ação em andamento que está acontecendo agora. Exemplo: treinando, vencendo, sorrindo, eu estou falando, né? Um exemplo de gerúndio. E temos o infinitivo, a terminação vai ser em R. É a ação propriamente dita. Então, exemplo: treinar, vencer, sorrir. O verbo está focando na ação de treinar, na ação de vencer, na ação de sorrir, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre as locuções verbais. O que são locuções verbais? São dois ou mais verbos. Então vamos lá. São expressões formadas por verbos. Para formá-las, usa-se um verbo auxiliar conjugado e um verbo principal em uma de suas formas nominais. Os auxiliares mais comuns são ter, ser, estar, haver e ir. Então, olha só. O que vai ser essa locução verbal, então? A gente tem o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal ele vai estar ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo, tá? De acordo com aquelas observações, com aquelas terminações que a gente acabou de olhar. Então, vamos lá. Eu havia treinado para isso a vida inteira. Então, aqui a gente tem o verbo haver e o verbo treinar, certo? O verbo auxiliar que está conjugado é o havia. E o verbo principal, o verbo mais importante, ele está no particípio, certo? Terminação, DO, beleza? Então, a gente tem dois verbos, um principal e um verbo, o verbo auxiliar e o verbo principal. Auxiliar é o havia e o verbo principal vai aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Aqui, no caso, ele aparece no particípio. Então, vamos lá, vamos continuar. Às vezes, é possível trocar uma locução verbal por uma forma única e simples do verbo. Às vezes não, tá, gente? Então, olha só. Temos aí um exemplo. Eu vou treinar logo cedo. Logo cedo. Então, a gente tem aí dois verbos, certo? A gente tem o verbo auxiliar, que é vou, tá conjugado, e a gente tem o verbo principal, que é treinar. Apareceu em uma forma nominal, né? Que forma nominal é essa? É o infinitivo, certo? Tem como a gente trocar esse vou treinar por uma forma simples, ou seja, por um único verbo? Sim, tem. Eu vou treinar significa eu treinarei. É uma ação que vai acontecer no futuro, certo? Então, como que ficou? A forma simples, eu treinarei logo cedo. Sem nenhum problema, o sentido é o mesmo. Mas vamos lá. Em outras vezes, as locuções verbais não correspondem a uma forma verbal única. Ou seja, nem sempre essa troca vai ser possível. Aqui, como a gente viu no caso do eu vou treinar logo cedo, a gente conseguiu trocar por treinarei. Mas essa troca nem sempre será possível. Então, vamos lá. Continuidade. Então, aqui a gente tem locuções verbais que vão expressar esses valores aqui. O primeiro exemplo é continuidade. Eu continuo perseguindo meus sonhos. Cadê a locução verbal? Continuo perseguindo, certo? Mas aqui a gente não consegue trocar por uma forma simples que mantenha o exato sentido. Depois a gente tem ali um valor de finalização. A empresa deixou de patrocinar o atleta. A gente tem ali deixou de patrocinar. A nossa locução verbal, né? Indica uma finalização. Não finaliza mais. Mas a gente não consegue trocar essa locução por uma forma simples que mantenha o mesmo sentido. Depois, inicialização. Se o valor acima é finalização, o de baixo é inicialização. O técnico pôs-se a dedicar-se exclusivamente a ele. Então, a gente tem aí o pôs-se a dedicar-se. Depois, necessidade. Eu preciso treinar todos os dias. Cadê a locução? Preciso treinar, certo? Depois, potencialidade. Eu posso fazer o que você me indicou, né? Potencialidade. Poder, né? É uma afirmação de que você é capaz de fazer aquilo. Tem poder para fazer aquilo. Então, eu posso fazer o que você me indicou. Cadê a locução verbal? Posso fazer, certo? Então, a gente tem aqui
um último exemplo, que é vontade. Todos querem alcançar resultados semelhantes, né? Semelhantes, resultados iguais. Então, cadê a nossa locução verbal? Querem alcançar. Mais uma vez, a gente também não consegue trocar por um verbo em uma forma simples que tenha o mesmo valor. Então, gente, vamos lá. Para terminar, vamos ler a última observação. Optar pelo uso de uma forma simples, ou seja, um verbo só, ou por uma locução mais de um verbo, é uma questão de estilo. Então, você pode optar pela forma simples ou pela forma que tem uma locução, certo? As locuções costumam tornar o texto mais coloquial. O que é coloquial? Informal. Tá? Então, se você tem uma locução, ela costuma deixar o texto mais informal. Enquanto a forma simples, ou seja, que apresenta um verbo só, é mais formal. Então, vai depender da situação, né? Se você escrever uma redação, por exemplo, você pode optar pela forma simples. Se você conversar com um amigo, por exemplo, você usa a forma que aparece uma locução verbal, né? O ir apresentar, por exemplo. Então, o técnico ia apresentar a lista de convocados para a seleção. Aqui a gente tem uma locução verbal, certo? Quando a gente tem uma locução verbal, ela deixa o nosso texto mais informal, certo? O outro exemplo, o técnico apresentaria a lista de convocados para a seleção. Aqui a gente tem uma forma simples. A forma simples deixa o texto mais formal. Então, a forma simples, qual é a forma simples? Apresentaria, deixa o texto menos coloquial, menos informal. Então, peço que, por favor, façam os exercícios das páginas 479 e o exercício 3 da página 480. Como eu e a professora Rini dividimos a turma, ela vai colocar na aula dela, ou seja, sexta, um material escrito para que vocês estudem ainda mais o assunto e exercícios, tá? Mais exercícios. Então, eu passei alguns e a professora Rini vai passar mais. Bons estudos, cuidem-se e mandem dúvidas, tá bom?